A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje nós vamos conversar sobre um dos assuntos mais solenes da vida. Vamos conversar sobre a morte. A morte é uma realidade maior do que a própria vida, porque nem todos nascem, mas todos morrem. A Bíblia chega a dizer que a morte é o rei dos terrores. O salário do pecado é a morte. A morte é o sinal de igualdade na equação da vida, porque morre o grande e o pequeno. Morre o homem e a mulher. Morre o doutor e o analfabeto, o homem do campo e o homem da cidade. Morre o velho e também a criança. Quando vamos a um cemitério e olhamos os túmulos, as lápides, vemos pessoas sepultadas, idosas, de meia idade, jovens e crianças. E em todas essas lápides a mesma inscrição: aqui jaz, aqui jaz, aqui jaz. A grande questão é: o que é a morte? Esta morte que lança tanto medo, tanta angústia nos corações. Esta morte que arranca dos nossos braços pessoas tão queridas, que provoca em nosso coração tanta dor, que arranca dos nossos olhos tantas e grossas lágrimas. O que é a morte? A palavra morte significa separação. E a Bíblia fala de 3 tipos de morte: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. A morte espiritual é a separação que o pecado produziu entre o homem e Deus. A morte física é a separação da alma do corpo. O nosso corpo foi feito do pó, e Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida, e ele passou a ser alma vivente. No momento em que esta alma ou este espírito se desprende do corpo, este corpo que foi feito do pó volta ao pó. Isto é morte. E a alma, então, sobrevive sem o corpo, mas o corpo não sobrevive sem a alma. Mas também a Bíblia fala da morte eterna, ou a segunda morte. É a separação eterna, irremediável, do homem de Deus, e isso por toda a eternidade. A grande questão que eu gostaria de levantar neste momento é: o que acontece depois da morte? A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Há pelo menos 4 vertentes que pensam sobre a vida depois da morte. A primeira delas é a ideia de que morreu, acabou. É a ideia do aniquilamento. São aquelas pessoas que não acreditam que o homem tenha um corpo físico e uma alma espiritual. São aquelas pessoas entregues à filosofia hedonista: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. As pessoas hoje, numa grande maioria, daqueles que professam a filosofia humanista, ou ateia, ou materialista, não acreditam na existência da alma, por isso acreditam que morreu, acabou. Há uma segunda interpretação, é a ideia que diz que quando a pessoa morre, a sua alma vai para o purgatório. Isso foi por um decreto papal, de que as pessoas, quando morrem, vão para um lugar de tormento, semelhante ao inferno, porém temporal, e não se define também quanto tempo esta alma vai ficar purgando lá no purgatório, sofrendo, até se autopurificar, até se autopurgar. É bem verdade que esta doutrina do purgatório, esta ideia do purgatório, não tem, à semelhança do aniquilamento, amparo nas Escrituras. Porque a ideia de que a própria pessoa se purificaria por meio do sofrimento do purgatório anularia completamente o sacrifício de Cristo
e anularia também a graça de Deus. Portanto, esta é uma vertente equivocada, sem qualquer amparo nas Escrituras. Há ainda uma outra ideia, é a ideia de que depois que a pessoa morre, a alma ou o espírito se desencarna e fica vagando até reencarnar-se outra vez. E aí vive outra vida, e depois esta pessoa morre, e esse espírito desencarna e reencarna outra vez, e assim sucessivamente, até chegar a um estado de purificação. Esta ideia também é um equívoco, não tem qualquer amparo nas Escrituras, porque o pensamento é este, de que nós temos sucessivas vidas, e que o homem se purifica a si mesmo por intermédio dessas sucessivas reencarnações. A Bíblia não apresenta a vida pós-morte desta maneira. A Bíblia fala que nós temos uma vida singular, nós somos corpo e nós somos alma. A Bíblia não fala de reencarnação, a Bíblia fala de ressurreição. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto, não a reencarnação, mas o juízo. Então, também esta interpretação da vida pós-morte não tem amparo na palavra de Deus. Mas ainda há uma última interpretação que as pessoas, via de regra, costumam adotar. É a ideia de que quando a pessoa morre, vai para o túmulo não apenas o corpo, mas também a alma. É a teoria ou a doutrina do sono da alma. Aquela ideia de que a alma também fica dormindo com o corpo na sepultura até o dia da ressurreição. Esta interpretação, ela também está equivocada. Porque, na verdade, o que a Bíblia ensina é que depois que a pessoa morre, ela tem dois destinos eternos. Imediatamente, se a pessoa creu no Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, no momento em que ela morre, a sua alma ou o seu espírito volta imediatamente para Deus. Não para ficar vagando, não para ficar num tormento, não para ficar no túmulo dormindo, mas volta para Deus. E a Bíblia diz para habitar com o Senhor.